Boa noite, igreja. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente nessa noite e também aqueles que nos assistem pela internet. Eu queria convidar os irmãos agora para nós ficarmos em pé, para cantarmos, para entoarmos um louvor de adoração e de exaltação ao nosso Deus. Vocês podem me acompanhar nas palmas? Pode sair do seu lugar. Primeiramente, tem alguém que nos visita aqui nessa noite? Tem alguém? Algum visitante aqui? Ali, ó, a gente tem visitante. Aqui também nós temos. Aqui tem visitante? Se você que é daqui viu um visitante do seu lado, agora é a oportunidade que você tem de sair do seu lugar, dar um abraço nessa pessoa e também mais, pelo menos aí umas 10 pessoas que é para dar aquele abraço, que é a marca registrada da nossa igreja. Então saia do seu lugar, cumprimente as pessoas, dê aquele abraço enquanto a gente canta um louvor. Sobre nós, teu sopro.
Graça e paz. Nós queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas e relacionamentos. Seja bem-vindo à família IBAGE. Esse recado é para você, empreendedor ou empresário da IBAGE. A partir de amanhã, nós iniciaremos o Ministério Rede, um encontro voltado para você. Você poderá ter mais informações com o pastor Marcos Davi. Será toda primeira segunda-feira do mês, às 19h30. Venha participar conosco, Ministério Rede. Atenção, devido ao feriado do dia 7 de setembro, não haverá aqui na IBAGE nem expediente administrativo e nem expediente pastoral. O aviso agora é para quem gosta de esportes. Você sabia que a IBAGE tem um ministério de esportes? Nós temos judô, jiu-jitsu, nós temos uma equipe de bike, nós temos futebol, mas nós temos um sonho. Está chegando agora para a IBAGE aula de karatê e a gente queria, por exemplo, um professor que ensinasse xadrez, que ensinasse ping-pong. E nós gostaríamos de ver cada vez mais a nossa igreja voltada, inclinada para esportes. Se você tem a pretensão, se você é professor, se você gostaria e poderia servir nesse ministério, fale com o irmão Cláudio Pavani. Se envolva, participe. No dia 15 de setembro, ao sábado, nós teremos um evento que já é tradicional na IBAGE, casamento coletivo. Nós assistimos muitas famílias onde os casais ainda não são casados civilmente. E nós não só incentivamos a esse casamento, mas nós também preparamos uma grande festa. E gostaríamos que você se tornasse presente como uma forma de apoio a todos esses casais. Participe, 15 de setembro, 19h30, casamento coletivo. Atenção, mulheres da IBAGE, no dia 20 de setembro, às 19h30, aqui na IBAGE, nós teremos o culto da primavera. A irmã Elaine e a irmã Roseli, que são as líderes, estão convidando você com todo carinho. É um tempo de confraternização. Então você pode vir, convidar alguém, trazendo um prato de salgado. Participem! Vem aí o segundo acampamento, Ministério Reviver, acampamento Esperança. Dias 21, 22, 23 de setembro, em Consolação, Minas Gerais. Você que não se inscreveu ainda, corra, faça a sua inscrição. Lá no balcão, com Adriana, Erci ou Rosângela. Graça e paz. Se você é um frequentador da IBAGE e deseja se tornar membro, é necessário que você passe pelo processo de integração. São 3 etapas: IBAGE Conexão, entrevista pastoral e aula de integração. O IBAGE Conexão é a primeira etapa deste processo e para participar dele, você deve preencher a ficha de inscrição no balcão de recepção após os cultos. O evento é limitado a 40 vagas. Inscreva-se, participe. E esse foi o nosso IBAGE News. Para mais informações, acesse o nosso Facebook oficial e os nossos informativos semanais. Irmãos, esse momento é um momento único na IBAGE. É um momento em que você pode sair do seu lugar, se você quiser vir até aqui à frente, ou se você quiser ficar no seu lugar, porque é um momento em que você tem a oportunidade de colocar diante do Senhor as suas questões. Nós não sabemos quais são as lutas e dificuldades que cada um tem enfrentado, mas aquele que tudo sabe, que é o nosso Deus, aquele que realiza todas as nossas causas impossíveis, para a gente, para Ele não é. Então é um momento que você tem para sair do seu lugar e ter esse momento de encontro, de entrega total a Deus. Você será ministrado por uma palavra de encorajamento, porque nós aqui como igreja estamos aqui realmente juntos, unidos, para adorar e bendizer esse Deus. E Deus, Ele está presente, Ele passeia aqui no nosso meio. E Ele sonda cada coração e conhece cada necessidade de cada um. Se você não está passando por nenhuma luta neste momento, mas tem algo para agradecer, para louvar, também é um motivo para você levantar e erguer
a Deus, a esse Deus, a sua adoração. Enquanto a gente canta esta canção, você tem essa oportunidade. Som. Glória a Deus. Quero convidar você a vir até aqui à frente. Nós já temos, graças a Deus, algumas pessoas. Mas eu quero chamar você a vir aqui à frente. Você que está em pé, vem aqui à frente. Pode vir. O Senhor Jesus, Ele tem algo para você nesta noite. Ele tem uma palavra para você. E você veio aqui receber uma palavra nessa noite. Então vem aqui, nós vamos orar por você. No Evangelho de Mateus, o capítulo 8, ele diz: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Havia um desejo de um homem pecador. E ao se aproximar de Cristo, ele disse: Senhor, se quiseres, pode deixar-me limpo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero ser limpo. É este Jesus que nós estamos clamando nesta noite. E é este Jesus que eu quero que você se achegue nesta noite. Você está colocando o seu desejo, aquilo que aflige o teu coração, não é diante de mim, não é diante da congregação, não é diante da Igreja Batista, mas é diante do Senhor Jesus. E é Ele que vai fazer a obra agora na sua vida. Por quê? Porque é do caráter de Deus atender o desejo de um servo. É do desejo de Deus te abençoar. O Senhor Jesus tem no seu ministério a revelação do caráter dele, da bondade e benignidade dele. Por isso Ele quer abençoar a sua vida. Mas você precisa clamar ao Senhor. Veja a atitude do leproso. Ele chegou a Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem um decreto deliberativo para mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, Ele pode resolver o seu problema. E a palavra de Jesus para aquele leproso foi: eu quero,
ser limpo. Jesus tocou no coração dele. Não só na carne, Jesus tocou no coração dele. E nós vamos orar, porque esse Deus que nós cremos, Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele diz: eu não vos deixo órfão, mas eu envio um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui entre nós. Por isso, igreja, feche os seus olhos. Você que ficou sentado na nave da igreja, comece a orar, interceda pelos teus irmãos aqui da frente. Comece a pedir para que Deus tenha misericórdia de cada um. E que nossa oração chegue ao trono da graça. E que o Senhor responda de acordo com a sabedoria e a bondade dEle. Senhor Deus maravilhoso, o Senhor é o príncipe da paz, é o Deus forte, é o conselheiro, é o Emanuel. Nós queremos clamar nesta noite por cada pessoa que está aqui diante do Senhor. De joelhos, Senhor Deus, nós nos prostramos diante de Ti, para clamar ao Senhor pela Tua bondade e a Tua misericórdia. O Senhor diz na Tua palavra que agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso nós com ousadia entramos agora no Santíssimo e clamamos ao Senhor: venha ao nosso favor. Deus, olha aqui quantas pessoas estão pedindo ao Senhor. E nós cremos que a Tua bondade, nós cremos que o Senhor pode fazer muito. O Senhor pode realizar coisas impossíveis a nós. E é isso que nós desejamos. Pai, os meus irmãos aqui reunidos, Senhor Deus, clamam ao Senhor. Nós não sabemos o que passa em cada coração, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo os visita, que o Senhor agora está dando resposta, consolo, conforto e restauração. Pai querido, nós cremos no Senhor, nós cremos na vitória pela Tua palavra, nós cremos que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Mesmo aqueles que não tiveram a coragem e a ousadia de estar aqui à frente, mas que estão agora sentindo no seu coração a vontade de suplicar ao Senhor que o Senhor atenda, porque o Senhor, ó Pai, não tem a mão encurtada, nem os ouvidos agravados ao pedido daquele que clama ao Senhor. Deus, nós cremos no Teu poder. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra em nossas vidas, a começar em mim, Senhor, pecador, orando diante de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Este não é, Senhor Deus, um dia de um ajuntamento comum, mas é a reunião da congregação dos santos, onde nós nos reunimos para louvar e bendizer o Teu nome, onde nós nos colocamos diante da Tua presença para agradecer ao Senhor por tudo que tens feito e há de fazer. E Deus, clamamos mais uma vez: tem misericórdia de nós, ouve o nosso clamor, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pai, muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor já fez aquilo que nós ainda queremos. O Senhor já fez. Ó Pai, os Teus decretos agora, Senhor Deus, não são mais deliberativos, mas são executores em nossa vida. O Senhor está executando agora a bênção nas nossas famílias, nós cremos. Opera, Senhor Deus, o Teu querer e o Teu efetuar, para a honra e glória do Teu nome, no nome do Teu Filho amado, o Rei Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.
Graça e paz, amada igreja. Eu queria ler para vocês Salmo 111, que diz assim: Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor quando me reuni com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer nele devem nela meditar. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Deus tem cuidado de cada um de nós, a cada dia, nos mínimos detalhes. E sei que você já percebeu isso na sua vida. E o salmista está dizendo: eu quero de todo o coração agradecer ao Senhor. Nesse momento de culto, também é uma maneira de agradecer ao Senhor por seu cuidado, por tudo que Ele tem feito por nós. Então venha nesse momento dar o seu dízimo, sua oferta, de todo o coração ao Senhor, sendo grato a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, por seu cuidado, sua fidelidade. Suas obras sempre são justas e fiéis. Ele cuida de cada um de nós. Então, nessa hora, venha louvar ao Senhor, também prestando um culto a Ele, continuando a prestar um culto a Ele, com os dízimos e as suas ofertas. Amém? Vamos orar então nessa hora. Pai querido, muito obrigada por esse culto, Senhor, que estamos prestando ao Senhor. Obrigada, Pai, por Tua presença aqui em nosso meio. Quero te agradecer por cada vida aqui presente, Pai. Recebe também, Senhor, como gratidão, os nossos dízimos e ofertas a Ti, Pai. Por Teu cuidado, Senhor, Tua fidelidade, Pai. A cada dia o Senhor cuida de nós nos seus mínimos detalhes, Pai. Muito obrigado por esse Teu amor tão perfeito e grandioso. É em nome de Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Como oferta de amor.
nosso momento celebrarmos a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo vai nos convidar: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então isso é um momento de autoexame. Eu achei essa mesa tão linda, você achou também? Então esse é o convite do Senhor, onde nós vamos ter esse lindo momento de comunhão, comer do pão e beber do cálice. E especialmente hoje eu queria lembrar uma situação bem especial, que é hoje a nossa ceia tem essa ideia da dependência total do Senhor. Como dependo eu de Deus? Os israelitas lá em João no capítulo 6, Jesus vai lembrar os discípulos, fala: olha, vocês dizem que os pais de vocês foram alimentados pelo maná do deserto, e vocês dizem que o maná era o pão do céu. O verdadeiro pão de Deus, quem vos dá é meu Pai. Eu sou o pão de Deus que desceu do céu e dá vida aos homens. Aí em João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede, quem crê em mim jamais terá fome. Quem comeu pão hoje de manhã? Quem comeu pão de manhã e antes de vir para cá? Eu comi, antes de vir para cá, tive que comer pão. Todos os povos no mundo comem pão. Pão é a comida de todo mundo, em todo mundo. Eu amo pão. Pão sem fermento, pão careca, pão francês, pão italiano. Eu amo comer pão. E Jesus amava comer pão. Eu brinco com a minha esposa: eu sou mais crente que você. Jesus gostava de pão, eu gosto mais de pão que você. Aí já toma um xingão, né? Como você já sabe. Mas, queridos, essa ideia, como nós precisamos de pão. Jesus é o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. Nós dependemos desse pão. Então é pensando nisso que eu quero convidar a todos ficarem de pé, todos aqueles que vão tomar a ceia. E todos são bem-vindos, todos que são membros dessa igreja ou de qualquer outra igreja evangélica são bem-vindos à ceia. Você que não é batizado ainda, você vai tomar parte na alegria de quem vai tomar a ceia, pensando assim, ó: eu não vou tomar a ceia hoje, mas eu vou tomar amanhã. Então eu vou tomar parte na alegria de todo mundo aqui, tá bom? Então não pense assim que você está excluído, está de fora, não. É que você não vai tomar hoje, mas você vai batizar e vai tomar amanhã, ok? Então podem distribuir enquanto os irmãos aqui vão cantar. Segura aí, nós vamos tomar juntos, viu? Segure o pão e o cálice, nós vamos tomar juntos. Pedra removeu.
Todos pegaram o pão e o cálice. Tem alguém que ficou sem o pão e o cálice? Lindo momento esse, quando Jesus fala: olha, e a vida que eu dou às pessoas no mundo é o meu corpo. Então, quando nós partimos o pão, lembramos do corpo do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei isso todas as vezes que eu comerdes, em memória de mim. Então, assim como nós dependemos completamente do pão para viver, dependemos do pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. Eu gosto muito de uma imagem, a imagem do Salmo 131, quando Davi diz assim: ó Senhor, não é altivo o meu coração, nem orgulhoso o meu olhar, não cogito de coisas maravilhosas, nem de coisas tão extraordinárias assim, mas fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança que acaba de mamar e aquieta nos braços de sua mãe. Uma criança depende completamente do leite materno, e Davi vai usar essa imagem, como ele se assossega no colo de Deus. Dependência total. Eu e você dependemos do pão vivo que desceu do céu. Feche seus olhos. Pai, nós lembramos do corpo do Senhor, fazemos isto em memória de Jesus. Papai, não há qualidade em nós que nos aproxime de Ti, não há virtude nem dom, Senhor, nem o nosso bom caráter, a nossa boa moral nos faz aproximar de Ti, senão a morte vivificadora de Jesus, Papai, que nos perdoa dos nossos pecados e nos apresenta diante do Pai. Por isso, Senhor, da mesma forma, fazemos aquietar a nossa alma agora, lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo, e como esta morte, Papai, limpou o nosso pecado, a forma maravilhosa como Jesus foi exposto, batido e esmurrado, e o seu corpo ali rasgado para pagamento dos nossos pecados. E é por isso que hoje tomamos o pão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coma do pão, querido. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Esse é o sangue da nova aliança. Fala assim comigo: nova aliança. Nova aliança. Vamos ficar de pé? Você vai trocar o cálice aí com alguém. Será que você pode fazer isso? Troque aí com alguém, isso, sinalizando a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão aqui na horizontal, com uns com os outros. Que coisa linda, olhando daqui, trocando o cálice, que coisa maravilhosa. Essa comunhão se estende, se amplia. Glória a Deus. Querido, sangue da nova aliança, sangue puro, que nos perdoa e nos apresenta ao Pai, limpo de todo o pecado. E a Bíblia diz que Ele fez isso encravando Jesus na cruz, anulando todo o escrito de dívida que era contra nós e expondo a Satanás e seus demônios à vergonha, triunfou deles na cruz. Então a cruz é a vitória que eu e você podemos celebrar por antecipação.
Aleluia. Vitória antecipada pelo sangue da nova aliança. Vamos tomar o cálice. Oh Pai, que alegria participar do pão e do cálice. Isso é possível por causa de tão grande amor. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todo e logo todos morreram, e aqueles que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, pela beleza, pela alegria, Senhor, pela vitória, triunfo de Jesus. E por isso hoje podemos participar do pão e do cálice, sangue da nova aliança, sangue da nova aliança, aliança que não quebra, aleluia, porque não depende de nós, dependeu completamente dele, aleluia, está garantida. Obrigado, Senhor, te adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar, querido. Como já foi mencionado aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, esse capítulo relata 3 histórias. A primeira história, Jesus fazendo a multiplicação dos pães e peixes. Na segunda história, mostra o momento em que ele caminhou sobre as águas. E a terceira história fala sobre esse momento, ele dizendo ali, do outro lado do mar, quando eles foram, que ele era o pão que desceu do céu, o pão da vida. E ele dizia para aquelas pessoas que tinham ido lá para buscar algo que ele podia dar, não buscar a ele. E nesse momento que eles ouviram essa palavra tão difícil, uma palavra dizendo que se você beber do meu sangue e comer da minha carne, você terá parte comigo. E essa palavra foi uma palavra que trouxe muita irritação, muita crítica para aquelas pessoas que ouviram e foram ali simplesmente para buscar algo que ele podia dar. E aquelas pessoas, o que elas fizeram? Elas foram embora, viraram as costas e foram embora. E daí Jesus olhou para os seus discípulos e disse: e vocês? Vocês também querem ir? Pode ir. Só que Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Se só o Senhor tem, para onde que nós vamos? Essa palavra é para mim e para você. Independente dos caminhos que você ande ou que você busque, Deus é o único que traz a palavra de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Ele é o único capaz, Ele é o único caminho eterno para a minha vida e para a sua vida. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o
Bem-aventurados os que dependem de Deus, porque serão saciados, protegidos e perdoados. Depender de Deus é muito mais do que contar com Ele. É, na verdade, não saber viver sem Ele. Quem depende dele, confia em seu perdão, em sua bondade e poder. Mas depender não é deixar de fazer o que nos cabe, a nossa parte. Porque quem descansa em Deus, descansa depois de ter cumprido a sua responsabilidade. Depender é crer no cuidado do Pai, é se lançar em seus braços no tempo da dor, é navegar num mar de graça e profundo amor. Graça e paz. Olha como minha voz ficou forte, hein? É tão bom ver vocês de novo, estar com vocês. Sabe, o tema desse mês é muito cativante. Ele é um tema muito atual. E tão antigo quanto atual. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Há alguma criança que não foi lá para trás ainda? Todas já foram? Se precisar, já pode ir direto. Nós vamos fazer um momento de oração. Pode ir lá para trás. Amém? Queridos, que o Senhor bondoso, Deus, possa nos guiar nessa estrada que vamos percorrer agora da dependência de Deus. Quando nós nascemos, como disse o pastor Eberton, nós já nascemos dependentes, na verdade, dependentes do leite da mãe, dependentes do carinho dos pais, dependentes para levar para a vacina, para o alimento que talvez o homem e a mulher quando nascem seja vamos chamar assim de o ser mais dependente que existe dentre os animais. E eu gosto muito de documentário e vejo o mundo animal como que é, como tem animais que já nascem e já começam a andar, não tem tanta dependência, já sabem onde mamar, já sabem fazer muitas coisas, mas o homem não é assim. O homem é por natureza dependente. Ele já nasce dependente. Ele cresce dependente, ele necessita estudar, ele necessita crescer, ele precisa aprender a conhecer. Nós não fomos programados, nós precisamos lidar com relacionamentos, nós precisamos lidar com pessoas, nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a nos comprometer uns com os outros. A dependência, ela nasce para o homem, para a mulher, para o ser que Deus criou, como relacionamento. E o tema que eu escolhi é que somos livres para depender de Deus. Somos livres para depender de Deus. Nós somos livres para andar nos caminhos de Deus. Deus nos tira das trevas, Ele nos transporta para a sua luz, para o reino do seu amor. Ele nos tira de um poço de lama e nos carrega em seus braços. A partir do momento que dizemos assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua graça e da Tua infinita misericórdia. Preciso, Senhor. Existe um salmo, Salmo 16, verso 2, que diz assim, eu gostaria que você lesse comigo. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Foi muito fraquinho, queridos. Vamos dizer de novo, ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho nem nada além de Ti. O salmista diz com muita clareza que não existe nada mais importante do que o Senhor na vida dele. Não existe nada mais valioso na vida dele, não existe nada mais tão dependente para ele do que viver e respirar e saber que Deus está presente. Não existe nada.
Queridos, a liberdade, tudo que nós precisamos, depende de dependermos dele. Depende de depender daquele que me criou. Sabe, esse Criador que a gente fala e vibra por Ele está aqui presente. Ele é o Deus da vida, Ele te criou e com muito carinho te carregou no colo e te ensinou todas as coisas. E agora você precisa aprender a andar mais na presença dEle. E liberdade para Deus tem a mesma conotação de depender dele, porque quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu disse, agora eu não sirvo mais ao mundo, agora eu sirvo a Deus, agora eu não pertenço mais ao mundo, agora eu pertenço a Deus, eu não pertenço mais à cultura que eu fui criado, às vezes, muitas vezes danosa, e a gente sabe, e você e eu sabemos que quando a gente casa, a gente traz a cultura do nosso lar para a convivência. E a sua esposa, seu marido, todos eles também trabalham assim. Eles foram criados num outro nível de dependência, de cultura. E agora precisam aprender a depender um do outro. A conhecer um ao outro melhor. Porque às vezes 5 anos de namoro não dá para você conhecer, não é verdade? E as coisas elas se revelam no compartilhar, no dividir. Se mostram num relacionamento profundo, naquilo que você expressa um para o outro. É impossível, querido, não estar sob o olhar de Deus. É possível que eu ache que não precise dele também. É inevitável depender dele. Se você diz, eu não preciso de Deus, você está dizendo, a minha liberdade é suficiente e eu não necessito de Deus para guiar minha vida. A sua vida, com certeza, não terá um rumo seguro, não terá um rumo tranquilo, não terá um rumo que agrade ao coração dele. Quando eu decido, eu não quero seguir Jesus, eu sofro as consequências do caminho errado. Eu sofro consequências da má escolha, porque na palavra de Deus, e eu aconselho vocês a conhecer mais a palavra de Deus também. Inclusive, um dia eu estava lá com o pastor Marcos, o pastor Samuel Supimpa, e eu creio que o Kiko também, assistindo uma palestra do pastor Saião, e ele nos recomendou assim, se eu fosse vocês, eu li a Bíblia. Porque a Bíblia é todo o fundamento que eu preciso para depender de Deus e saber que essa dependência é a única coisa que me sustenta. Deus, Ele promete que você nunca vai mendigar o pão se você andar no caminho dEle. Deus, Ele promete um caminho reto para você se você confiar nele. Deus, Ele promete a salvação se você confessa seu pecado e o aceita como seu Salvador. Ele promete. É impossível não estar sob o olhar do Senhor, mas é possível que eu ache que não precise dEle. Porque na minha suposta autonomia, eu posso tropeçar, eu posso cair. Não existe outro nível de dependência tão bom como a dependência de Deus. Eu gosto de ficar anotando as coisas que me vêm à mente, que Deus tem me falado. E eu estava ali sentado e ouvindo esse louvor tão lindo, né? Foi muito bonito hoje o louvor. Todo o culto está sendo uma bênção. Mas eu coloquei aqui, nós fomos formatados de uma maneira peculiar e dependemos totalmente de tantas coisas. Por exemplo, do ar que você respira. Se Deus dissesse assim, e eu creio em Deus, eu creio que Deus rege todas as coisas, que Ele é dono do ar, da terra, do mar. Se Ele dissesse assim, oxigênio, pare. Nós, como totalmente dependentes do oxigênio, morreríamos. Também dependemos do alimento para estar firmes. O pastor Eberton falou que comeu pão quando saiu de casa. Eu não comi pão quando saí de casa, mas eu quero comer quando chegar em casa. Porque se eu não comer,
eu desfaleço, eu dependo da alimentação, eu dependo do suprimento. Minhas células necessitam de água, eu bebo muita água, eu me alimento de forma que preciso sustentar esse 1,93 m de altura. Tem que comer um bocado, não é verdade? Mas eu conheço gente bem magrinha que come muito também, tá, queridos? Não é só a questão da altura. Eu preciso me alimentar para manter o meu status como corpo alimentado. Eu dependo do trabalho para suprir as necessidades da minha casa. Eu preciso trabalhar. Sabe, Adão e Eva tinham tudo ali no Jardim do Éden, não é verdade? Ele tinha de maneira completa todas as coisas, mas o pecado o fez agora trabalhar no suor, e a mulher multiplicada na sua dor de parto. Nós dependemos de tudo. E a palavra de Deus, queridos, eu quero incentivar vocês a buscarem mais, porque é na leitura da palavra, no conhecimento dela, que você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Eu fiz um propósito com Deus e eu já estou no livro de Salmos para ler o Antigo Testamento em 3 meses. Tá? O smartphone ajuda muito a gente nesse sentido, porque você lê e ao mesmo tempo ouve a voz de quem está lendo também. Você lê e ouve ao mesmo tempo. Eu li hoje o Salmo 119. A dependência da leitura tem me trazido à memória coisas que nunca mais eu tinha visto por fazer leituras separadas. Eu pude perceber que desde a criação até agora, quando Davi escreve, quando os salmistas de Corá e outros, Moisés, salmos de Moisés escrevem, eles manifestam toda a dependência de Deus. Os reis, quando eles iam à guerra, eles tinham que consultar ao Senhor. E Saul, ele caiu no erro de não esperar Samuel e consultar sem a autorização de Deus, e ele pecou. Sabe, Deus dizia assim: pode ir que eu vou te dar vitória. Confie em mim, porque eu preciso depender de Deus para saber o passo que eu vou dar na vida. Nós dependemos de depender de Deus. Nós necessitamos depender de Deus. Nós necessitamos, como a água que nós tomamos, nós necessitamos, como o pão que precisamos nos alimentar, em conhecer a Deus de maneira mais profunda. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vocês não creem nisso? E o dia se torna tão curto para viver com Ele, para andar com Ele. Queridos, você pode ir no seu carro e colocar a Bíblia falada no Bluetooth do seu carro e você dirigir e ouvir a palavra de Deus. Você pode lavar o prato fazendo isso. Você hoje tem diversos mecanismos que te ajudam a conhecer melhor a Ele, a orar. Quando você acordar de manhã, não vá para a televisão e simplesmente ligue. Vá lavar o prato e põe a palavra de Deus e ore e cante ali, faça um momento com Deus. Nós precisamos manter uma dependência maior de Deus. Nós oramos pouco. Nós lemos pouco a palavra. Nós manifestamos pouco o Cristo que há em nós. É impossível não estar sobre o olhar do Senhor. Ele sabe tudo o que você está fazendo. Ele sabe até quando você o rejeita. Ele sabe de todas as coisas. Éramos, queridos, escravos antes de Cristo. Escravos do mundo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. O segredo de se submeter e ser dependente a Deus é você deixar uma dependência que é danosa para uma dependência que é para a vida eterna. Quando tudo se findar, nós completaremos a nossa dependência na presença do Rei, diante dEle. Como você anda na dependência com Deus? Sabe, éramos escravos antes de Cristo. Antes de Cristo nos libertar, éramos escravos do diabo, da carne e do mundo. Vivíamos escravizados na coleira do pecado. O Hernandes Dias Lopes, o pastor, eu estava lendo essa semana e vi essa frase interessante. Vivíamos sobre uma
uma coleira, porque na realidade tudo que temos aqui, que Deus criou é bom, mas o inimigo tornou para ele o seu território. Então tem pessoas que vivem sob essa coleira, esse jugo, essa dependência do inimigo e precisam se libertar. E quando você se liberta e se entrega para o Senhor, Ele faz uma mudança radical na sua vida. A falsa compreensão da liberdade, queridos, é que sem a dependência necessária, vão ser produzidas igrejas sem vida, sem o mover do Espírito de Deus. Eu creio, queridos, firmemente, que Deus está aqui. Eu creio no mover dEle na sua vida e na minha vida. Eu creio que Ele está falando com você e fala comigo também. Eu creio que na sua soberania Ele sabe da sua história e no seu coração Ele sabe o que é melhor para você. Eu preciso permitir que Ele controle a minha vida. É como você estar num carro e eu nem sei como você se comportaria agora. E Jesus está andando na calçada, seria legal, bonito você ver o Senhor da glória andando na calçada. O que você faria? Se o carro está vazio, só tem você daria carona para Ele? Aí muitos diriam assim, eu daria, pastor. Não, Jesus não quer carona, Ele quer o volante do teu carro. Isso é dependência. Ele quer o controle da tua vida. Ele quer dizer assim, André, o melhor caminho é esse que eu estou te mostrando. Não pegue atalhos. Ele quer dizer assim, Osmar, a melhor maneira de você fechar o negócio é dessa maneira. Ele quer ter essa liberdade. E você só tem essa liberdade quando você conhece bem a palavra de Deus. A falsa compreensão da liberdade, queridos, talvez você esteja vivendo, ou conhece muita gente que está vivendo, é que sem dependência, as igrejas vão estar sem vida, sem o mover do Espírito de Deus. Seria só um culto, um encontro social, um culto sem graça, mas quando Deus está presente, Ele provoca mudanças radicais na sua vida. Quando Deus tem liberdade na sua vida, porque você é dependente dEle, quando você permite que Ele aponte o que é necessário, e quando a gente abre a Bíblia, a gente encontra o dedo de Deus apontando para a gente, isso é notório, aí Deus se move. E eu creio que as igrejas precisam firmemente permitir esse agir de Deus. Também de Hernandes Dias Lopes, ele estava nesse mesmo contexto falando sobre o berço do protestantismo na Europa. O que é a Europa agora? A Europa é onde era o berço do protestantismo, o berço dos movimentos morávios, o berço dos movimentos puritanos, do movimento pietista, das missões modernas e dos grandes avivamentos que abalaram nações ali. Hoje é um continente morto no Evangelho, que necessita. Lá a Igreja Batista é considerado uma seita. Pastor, você é? Tem igrejas batistas lá, tem pastores amigos meus lá, como pastores na França. E lá eles têm muito trabalho, porque o Evangelho foi descaracterizado. Não há mais dependência. Não há mais interação com Deus, não há mais aquela ligação forte, não há mais amor, não há mais vida. Há templos suntuosos. Meu tio Obadias, há muitos anos atrás, foi na Alemanha, ele casou com uma alemã, não é? Um imigrante lá no Rio Grande do Sul, ele casou e foi conhecer a Alemanha. E ele disse que entrou numa igreja muito grande, eu me esqueço da referência, não sei se foi Bach que participava daquela igreja ou algum outro notório compositor. E ele disse que entrou naquela igreja e o púlpito ele sobe numa escada, não é? Como as igrejas reformadas lá mais antigas. E assim, uma igreja muito grande, para 1000 pessoas, mas pouquinhas pessoas assim na frente da igreja. E quando acabou aquela mensagem, ele disse assim, muito fria. O pastor desceu e disse assim, vão saindo que vai ter um show de rock agora.
Agora, quem dá retorno financeiro para a igreja é o show que vai acontecer na igreja. As igrejas fora da dependência de Deus estão morrendo. Ele também disse, o pastor Hernandes Dias Lopes, que numa mensagem que foi pregada nos Estados Unidos, e quando era conduzido nas ruas daquela cidade, eu não me lembro agora, ele disse que o pastor que o levava apontou mais de 11 igrejas fechadas, igrejas se tornando mercados, igrejas sendo vendidas, igrejas se tornando templos muçulmanos agora, por falta de dependência. Onde está? Onde estão aqueles que um dia disseram, eu sirvo a Deus? Onde estão aqueles que nas cadeiras com muito fervor clamavam o nome de Jesus? Onde está a igreja atuante que existia? A dependência, a falta dela. Cancela, destrói o mover do Espírito de Deus. Precisamos nos separar, estar livres dessa dependência, talvez do legalismo, do liberalismo que tem assenhorado das igrejas, tem carcomido as igrejas evangélicas, a religiosidade, os encontros só motivacionais. Sabe, queridos, precisamos mudar a história da nossa igreja, tornando-nos dependentes de Deus. A liberdade que precisamos para servi-lo depende da nossa dependência de Deus. Segundo ponto, queridos, e eu gosto muito desse Salmo 139, da qual um salmo de Davi que fala sobre dependência, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras meus pensamentos, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos e ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me encobrirá. Eu dependo de ti. Davi estava dizendo, eu preciso de ti. E como a corça, cantamos hoje, há uma figura de linguagem e há algumas pessoas que afirmam que quando a corça está fugindo de um animal feroz, de um leão ou de um tigre, seja lá qual for o animal, quando ele encontra as águas, é lá que ele se abriga. Não é só para beber, mas é para fugir do ataque feroz que o consumiria, quando encontra águas. E Davi diz assim, assim como as águas, a corça encontra água, eu desejo estar contigo. Estar sem ti, Senhor, é como uma boca cega. Quando a língua se pega no paladar, não tem sabor, não tem gosto, não vale a pena estar sem ti. Davi, no Salmo 139, ele explora o mais profundo da dependência com Deus. Dependemos dele, queridos, porque ele sabe exatamente como somos. Ele criou a mim, criou a você. Ele sabe como você estava quando foi gerado, quando se tornou uma mórula, quando dividiu as células. Você já era alguém. E eu fico pensando na tristeza que é o liberalismo, querer, inclusive com a aquiescência de alguns políticos cristãos, legalizar o aborto. Deus conhece a nossa vida desde a fecundação. E o Salmo diz que Ele conhece a nossa vida até quando éramos informes. Quem já gosta de biologia sabe que se você pegar um ovo de galinha e colocar contra a luz, você vai ver uma estrutura, não é?
uma estrutura de uma coluninha, muito parecida com a própria estrutura do homem quando está sendo formado. É uma estrutura óssea, é coração se formando. Deus sabe, Deus está ajudando, Deus está formatando, Deus está criando, porque isso vem do coração dele. Ele tem a fórmula da nossa criação, queridos. Cada detalhe seu foi planejado com amor, como você é. Você é exclusivo, é único diante dele. Ele conhece cada um de maneira peculiar. E hoje de manhã eu estava falando que o amor de Deus é tão profundo que não tem para ele tamanho, cor, nação, não tem. Nada é melhor do que nada. Todos nós fomos criados à imagem e conforme a semelhança de Deus. Pode ser o pigmeu. Pode ser o ariano, não é? Eu estava vendo até um pequeno vídeo e que alguém fez um teste com várias pessoas de várias nacionalidades e fez um teste de DNA e alguns garantiam que eram arianos. Aí o teste de DNA dá aquele, ele tem um pezinho lá na África, ele tem um pezinho, a terra toda está uma grande mistura. Sabe, quando um pastor que eu conheço, a igreja dele também, ele esteve lá na Holanda, no último congresso, creio que o último congresso onde Billy Graham sempre fazia para pastores, e esse pastor, ele tinha um certo preconceito com muitas coisas, com pessoas. E quando chegou lá, eu ouvi o testemunho de um pastor que era junto com ele, tá, queridos? E quando ele chegou lá, o primeiro pregador daquela conferência não foi Billy Graham, foi um pigmeu, um pastor africano desse tamanhinho. As tranças, tipo Rastafari dele, iam nos pés. Os brincos de argolas batiam nos ombros. Será que sai alguma coisa boa? Creio que ele pensou assim, né? Mas quando aquele homem começou a falar, o Senhor o usou como a qualquer ser humano de qualidade. Foi uma bênção e mudou a vida daquele pastor. Transformou o coração dele. Mudou a história da igreja dele. Agora não havia mais preconceito. Deus usa aí Pedro, quando ele chega lá em Jope, na casa de Cornélio, e aquele centurião, eles têm uma visão, e Pedro também tem uma visão, e Deus manda buscar Pedro para orar por eles, e ele disse, até eles, sabe, o evangelho chegou, porque Deus não tem barreira com pessoas. É necessário só dependente. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que amava a Deus. Ele não era judeu, mas ele ajudava a construir sinagogas. Ele ajudava no ministério do povo judeu, porque ele já amava a Deus. E Deus o amou. Nós precisamos entender que Ele nos criou com como uma criação especial. Como alguém dotado de alguma coisa muito boa. Você, eu, qualquer um aqui, foi criado por Deus com um propósito para o reino dele. Você sabia disso? Queridos, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139, 13 a 14. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. E ali numa igreja que eu fui pastor, só para não perder o fio da mensagem, eu recebi lá na igreja que eu fui pastor, eu tenho 23 anos de ministério pastoral, e chegou um pastor convidado para falar para crianças, e ele veio de um outro estado, e aquele pastor tinha um rabinho de cavalo, aqui, com um elásticozinho. Eu falei hoje de manhã, né? Ninguém fica chateado comigo não se estiver aí não, tá? Não tem problema. E tinha um brinquinho no ouvido. E a irmã disse, pastor, ele vai pregar à noite. Se aqui na minha igreja ele não prega. Eu disse, sabe aquela coisa do nordestino? Não prega.
Na minha igreja pega cabra macho, não é? Mas, queridos, depois do culto da manhã, ficou aquele mal-estar no meu coração. E eu sentia Deus dizendo assim, chama ele para pregar. Chama ele para pregar. E eu criei coragem, telefonei. E ele disse assim, pode trazer o irmão para pregar. Era um pastor de adolescentes. E ele fez questão de tirar o brinco, mas o rabinho de cavalo ficou lá. E ele colocou a gola assim. Mas quando virava a cabeça, não é? Aquilo ali aparecia. Mas não tem problema. Quando ele abriu aquela boca, queridos, para pregar, Deus usou com largueza aquele homem. Ele trouxe uma palavra tão profunda que eu disse, meu Deus. Foi a mesma experiência do pastor que foi lá para a Holanda. Deus, tu não te limitas aos padrões que nós criamos. Eu preciso te conhecer melhor. Ele me fez dessa maneira. Me usa como eu sou. Seu conhecimento ao nosso respeito, o conhecimento de Deus ao meu respeito, faz dele o único capaz de suster nossa vida e nos proporcionar tudo o que necessitamos, como um pai que sabe o que é melhor para o seu filho. Todo pai sabe o que é melhor para o seu filho. Seu filho for com um preguinho pôr na tomada, você vai dizer não. E ele vai fazer assim, né? Eu já vi muito, né? Criança é fogo. O pai sabe que é o melhor para ele, não é pôr o preguinho na tomada. Ele sabe onde a gente vai estar bem. Ele tem caminhos bons para nós. Deus sabe que nossa humanidade somos suscetíveis às cangas impostas a nós, aos pesos, aos fardos. Ele conhece a nossa vida como ninguém. Quanto mais dependemos dele, andarmos com ele, mais ele nos revelará caminhos que, por nos conhecer bem, já preparou para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Ele já tem um caminho traçado para você andar. Ele respeita a tua decisão. Ele respeita. Ele entende. O povo de Israel era assim. Ele andava com Deus. Ele se desviava de Deus. O povo se tornava cativo. Aí clamava a Deus. Deus sabe o que é melhor, não sabe? Aí Deus tirava do cativeiro. Sabe, mas chega uma hora que parece que a gente perde a ligadura com as coisas de Deus por viver numa vida tão intensa. E isso me reporta o profeta Elias, no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal. O povo já não sabia mais quem era Deus. Porque Baal, na língua deles, é Deus. E Jeová também é Deus, é Senhor. Baal é Senhor e Javé é Senhor, a quem eu devo servir. E o profeta propõe a rei Acabe, vamos decidir isso aqui para ver quem é o verdadeiro. E ele aceita na hora, porque o povo já estava tão misturado com os ídolos do Egito, de outras nações, que aquilo não tinha mais peso sobre a vida deles. Eles não sabiam mais discernir o que era certo e o que era errado. Então aqueles 450 profetas começam a se cortar, começam a se sangrar e começam a clamar. E o profeta Elias dizia assim, vai ver se Baal está dormindo, gritem mais alto para acordar Baal. Talvez ele foi viajar, quem sabe vai voltar depois. E passaram horas, agora é minha vez. Sabe, queridos, quando Deus manifesta ali no Monte Carmelo o seu poder, a sua glória, que ele põe aqui naquele altar construído e constrói um rego em torno e enche d'água, e enche o holocausto com água, joga na pedra e joga, e ele ora. E o fogo deve ter sido uma coisa fantástica, eu queria estar lá, queridos. E ele faz uma oração, ele não se cortou, sabe, ele não se feriu como os outros, apenas pediu a Deus para manifestar sua glória, e aquele fogo desceu, consumiu o holocausto, e a palavra diz que o fogo lambeu toda a água,
E Deus recebeu aquele holocausto. Sabe o que o povo disse logo depois disso? Só o Senhor é Deus. Porque há necessidade, queridos, de conhecermos Deus mais a fundo, para não cair nas astutas ciladas do diabo. A minha dependência com a palavra de Deus, que é a verdade, me faz forte para não cair nas astutas ciladas do diabo. Deus sabe como eu sou, que eu sou falho, que eu me esqueço, que eu escorrego, que eu dou prioridades fora dele. Mas ele continua dizendo assim, vem para mim, volta. Tem uma passagem, eu me esqueço da referência agora, que diz assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, curarei as tuas enfermidades. Deus é assim, por mais que eu esteja lutando para não ficar na sua presença, na sua dependência, Ele deseja o meu retorno com tudo, porque Ele sabe exatamente como eu sou, meu limite, minha fraqueza. Até que ponto você tem sido dependente de Deus? Em Isaías 64:8 diz, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. E para encerrar, queridos, Ele nos liberta do que somos para sermos totalmente dEle. Reconhecê-lo como Senhor é entender que o seu amor é suficiente. Então, compreenderemos que a verdadeira liberdade consiste em depender. Parece um antagonismo, né? A minha liberdade consiste em depender totalmente de Deus. Ele nos liberta do que somos. Como o apóstolo Paulo, ele declara, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ser dependente totalmente de Deus. Eu quero que minhas palavras exalem as palavras de Cristo. O meu perfume seja o bom perfume de Cristo. Que meu olhar seja, tenha um direcionamento para as coisas que Ele quer que eu veja. Ele quer que eu trate os meus ouvidos para ouvir aquilo que Ele quer falar para mim. Não adianta eu viver na dependência do mundo. Ele quer que eu ouça o tempo todo, que eu ouça a sua voz e possa fazer sua vontade. Reconhecê-lo como Senhor é entender que seu amor é suficiente. Então, compreenderemos que a verdadeira liberdade consiste em depender dele totalmente. E liberdade equivale a ser servo de Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver. Hoje de manhã eu fiz uma convocação aos mais antigos, não é? Tem um hino que diz assim, antigo, Luiz de Carvalho. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Queridos, deixar no altar, sabe, ser totalmente dele significa encurvar-se totalmente, permitir que Ele assuma o controle da sua vida. Depender do Senhor significa liberdade, mas liberdade significa ser totalmente dEle. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uma vida cristã que agrada ao Senhor exige entrega total. Ainda não percebemos que dependemos totalmente do seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Ele não aceita entrega parcial, queridos. Ele quer que você seja totalmente dependente dele, que confie plenamente dele, que descanse nos braços dele e diga, Senhor, tu estás à frente, tu és meu general. Eu confio em ti. E até aquele cântico também que dizia assim, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente e um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Essa é a proposta de Deus. Você quer ser dependente dEle, você precisa descansar nos braços dEle.
Se o homem não depender de Deus, ele se tornará dependente de qualquer outra coisa. O meu desafio para você nessa noite é que, se você tem andado na dependência de coisas que afastam você de Deus, que você volte, que você retorne, que você venha para a presença dEle. A liberdade que precisamos depende de dependermos dEle. Dependemos dEle porque sabe exatamente como somos e Ele nos liberta do que somos para sermos totalmente deles. Amém? Glória a Deus. Enquanto o grupo está vindo para cá, eu quero fazer um pequeno desafio para vocês. Vocês nem precisam vir para frente. Mas se no seu coração você entende que está distante do desejo de Deus, que você seja dependente totalmente dEle, eu quero convidar a você ficar em pé, para nós orarmos no final, pela vida de vocês, para que o dia a dia da sua vida seja totalmente na dependência dEle. E é assim que Ele deseja, em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Glória a Deus. Amém. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Sabe, queridos, o fato de ficarmos em pé é um ato de coragem diante de Deus. Você está respondendo ao desafio, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai contemplar teu coração. Sabe, andar dependente de Deus, na dependência de Deus, não é fácil, mas é essencial, porque tem que haver renúncia na vida da gente. Temos que priorizar um tempo para Ele, mas quando fizermos isso, eu creio que teremos uma igreja muito forte, uma igreja vencedora. Aliás, não só a igreja, mas a sua família, as suas finanças, a sua casa, seus relacionamentos com Deus presente é outra coisa. Vamos orar juntos? Pai, eu vejo tanta gente em pé, Senhor Deus. E eu creio, Senhor Deus, que nesse chamado, nesse desafio que Tu fazes agora, eles estão dizendo para Ti: eu dependo de Ti, Senhor, e necessito de Ti. Pai, que essa postura agora, essa tomada de fé que eles têm diante de Ti, possa gerar as vitórias que eles necessitam em nome de Jesus. E só o fato de dependermos de Ti, Satanás vai bater em retirada em nome de Jesus. E o Teu nome será glorificado, Senhor Deus, porque quando nós nos propusemos a andar contigo, é como a Tua palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se
próprio Jesus, ao redor daquele que teme, os livra. Que a tua presença em nós e a nossa decisão de te servir melhor, dependendo de ti, e nessa liberdade que tu nos dás, possamos viver contigo plenamente. Em nome de Jesus, que cada um saia com a bandeira da vitória que necessita, Pai. E que teu nome seja glorificado, Senhor Deus, a cada passo que eles derem no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.